Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvido pelo Grupo de Estudos do Livro da Codificação, do GEL, do Centro Espírita Luz e Verdade. Luz e Verdade ele fica localizado na rua Vitor Alves, 226, Campo Grande, no Rio de Janeiro. Lênin, 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 Lênin. Oi? O áudio tá ligado. Já desliguei. Perfeito. Desliguei nada. Desliguei. Perfeito. Bem, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né, na sequência do item 9 ao item 16. Né? Iniciaremos, primeiramente, no primeiro tópico, a Lene para o estudo, depois Juliana, e finalizando, eu terminarei o item do estudo. Então, para harmonizarmos, né, essa sala de estudo, iremos colocar aqui a música do Tim Vanessa, né, Fala com Deus. E logo depois eu farei a prece inicial. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Deus, de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, por este momento, podermos, mais uma vez, podermos estar aqui reunidos para estudarmos um pouquinho da sua doutrina, do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus, ensinamentos que buscam orientar a humanidade a ter um comportamento mais respeitoso,
mais digna, mais crítica, porém com o intuito de poder evoluir racionalmente. O Espiritismo nos traz a noção da fé raciocinada. E é nesse sentido que agradecemos, Pai, pela oportunidade de nos encontrarmos no interior de uma doutrina que busca sempre a conscientização dos valores que buscamos como cidadão, como espíritos criados pelo Senhor, em busca da evolução, em busca da perfeição. Então, Senhor, é com esse sentimento de gratidão que pedimos licença para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje, que a espiritualidade, a vida, possa nos acompanhar, nos instruir da melhor maneira possível, para que as reflexões desse estudo possam ter o objetivo de atingir os corações de todos nós, no sentido de acrescentar um pouquinho mais na nossa evolução. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Então, estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos, para aprendermos e refletirmos um pouco mais sobre as lições, que Jesus deixou de forma tão amorosa para nós. Não foi à toa, que viemos estudando sobre o perdão, depois sobre amar o próximo como a nós mesmos, a importância de nos amarmos também, e para chegar em amar os nossos inimigos, E hoje nós estamos, então, nas instruções dos Espíritos, do item 9 até o final, que é o 16, Bom, então nós iniciamos aqui agora com o item 9, que é a vingança. Na verdade, todos os 3 itens de hoje são itens, assim, fortes, A vingança, para mim, é uma coisa muito forte. E aí, quando li esse item do nosso Evangelho, eu fiquei bastante reflexiva, pensando, será que as pessoas ainda agem assim? Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, Será? E aí, essa mensagem, ela vem através do Espírito Júlio Olivier, Ele vem, então, nos trazer a sua orientação a respeito da vingança, E ele inicia nos dizendo que ela é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer, assim como o duelo desapareceu. E que também ela é um indício de um estado de atraso dos homens, que a ela ainda se dão, que ainda se preocupam, que ainda se preocupam em se vingar, E também dos espíritos que inspiram a vingança para os encarnados, E aí, então, a gente se lembra de que quando Moisés elaborou as leis humanas, porque as leis divinas ele recebeu, as leis humanas, ele elaborou de forma que pudesse conter um povo rebelde, um povo muito difícil, Era uma necessidade que ele tinha de conter esse povo, que era um povo violento, Então, essas leis que ele elabora, na verdade, acaba praticamente autorizando a vingança, Quase que legitima a vingança, porque quando fala lá do olho por olho, dente por dente, a gente pensa, em fazer justiça com as nossas próprias mãos, não é verdade? E a gente ainda traz isso ainda um pouco dentro de nós, A ideia da vingança, ela vem, então, como esse caminho de busca da justiça, Que a gente pensa logo assim, isso que está acontecendo não é justo. E aí a gente pensa em buscar a justiça. E muitas vezes, essa justiça a gente pensa que tem que fazer, como naquela época, com as próprias mãos.
Só que a gente sabe que a verdadeira justiça não é essa, a verdadeira justiça é a justiça de Deus, né? A vingança, então, ela é uma forma de procurarmos atingir aquele que nós consideramos ser um inimigo nosso. Às vezes nem é um inimigo, mas a gente considera, a gente vê assim, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do livro, e aí depois, então, Adriano, você coloca aquele videozinho, tá? Por favor. É 1 minuto e um pouquinho só. Ele é mais longo, mas quando der o tempo eu te falo, tá? Então, esse livro, na verdade, a gente tem uma literatura vasta sobre isso, né? Literatura espírita, né? Que vem falando de situações que ocorrem em vingança. Então, o livro não é específico falando de vingança, mas dentro do livro tem algumas situações que ocorrem em vingança, né? Nesse livro, Há 2000 anos, que é de Emmanuel, né? Na verdade, é uma das encarnações de Emmanuel até. A cunhada de Pilatos, de Pôncio Pilatos, eu não me lembro o nome dela, mas ela queria se vingar o tempo todo, ela queria se vingar de todos que atrapalhavam o caminho dela, né? Que ficavam ali impedindo que ela agisse como ela achava que ela deveria agir, como ela queria agir. Então, ela buscava a vingança. E ela busca se vingar ali até da esposa do Públio Lentulus, que é a Lívia, porque ela achava que Pilatos estava interessado nela. E, no caso, essa cunhada, ela era amante dele, né? Então, ela não queria perder seu posto de amante, digamos assim. Então, ela ficava muito incomodada, porque ela percebia que Pilatos tinha um interesse pela Lívia, que não ligava, não dava mínima para ele, não estava nem um pouco interessada, mas isso a incomodava. Então, daí ela começa a provocar várias intrigas, né, faz calúnias, né, de forma que ela acabasse se afastando do marido. Eles não se separam totalmente, mas eles vivem na mesma casa de forma separados, né? Bom, ela consegue perturbar bastante a vida deles, com certeza, e não só deles, de outras pessoas tantas que atrapalhavam, que passavam pela sua frente, que a incomodava, que ela achava que estava interferindo nos seus planos, ela achava logo um jeito de eliminar mesmo. Ela chegou a tirar a vida de mais de uma pessoa, inclusive, né? E para eles, nessa época, isso era muito fácil, eles tinham acesso a venenos e normalmente eles colocavam os venenos nas taças de vinho, porque era muito habitual, né, tomar vinho. Então, era fácil para eles agirem dessa forma. Enfim, a ideia é essa, né? Ela, com certeza, adquiriu débitos, né, agindo dessa forma. Mas o interessante é isso, é que nessa época, e essa época foi a época bem de Jesus, né, isso ainda era muito comum, esse tipo de vingança era muito comum. Não era, lógico, ainda uma coisa correta, né, mas era comum. Hoje a gente já não vê bem assim, né, mas a gente vê isso muito em filmes, em novelas. Agora, será que na vida real a gente ainda vê isso? A gente tem que pensar que a vingança, muitas vezes, ela tem origem na nossa dificuldade em perder, como no caso dessa pessoa que eu citei, né? Que a gente não aceita perder, a gente não sabe lidar com isso ainda, né? E também ela é alimentada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? E aí, com isso, nós nos colocamos numa zona de inferioridade, nós nos sentimos vítimas, né? Nós gostamos muito de nos vitimizar, isso é verdade. E achamos, então, que por conta disso, né, como nós somos vítimas, nós somos os injustiçados, digamos assim, precisamos, então, acertar as nossas contas com o outro. Todo sentimento, qualquer sentimento de vingança, ele vem por nos sentirmos vítimas, né? E aí a gente acha que realmente, por sermos vítimas, nós precisamos reagir. E aí, então, eu queria agora botar, então, esse videozinho, tá, Adriano, por favor? Aí depois eu retorno aqui a minha fala. Ele é só para a gente pensar um pouquinho mais. Na verdade, ele todo é interessante, mas acho que não precisa.
vingança é mais do que uma ação premeditada ou um plano maquiavélico. A vingança é um apanhado de sentimentos muito ruins. Começa com a expectativa do que alguém deveria ter feito por você. Contém dificuldade de perdoar, é alimentada pelo orgulho, passa pela mágoa e pelo rancor, ignora a justiça divina, nem se lembra de amar os inimigos e cai em uma raiva, que pode até fazer mal ao outro momentaneamente, mas vai te corroer também, com certeza. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E olha, às vezes cometemos isso tudo sem nem perceber. Quando alguém te distrata no trabalho e você faz questão de fazer o mesmo. Quando alguém esquece de te chamar para um evento e você nunca mais chama aquela pessoa para nada. Quando você pode ajudar alguém, mas você não faz, porque pensa, ela não faria isso por mim. E até quando demoram para te responder no WhatsApp e você faz questão de demorar o dobro só para aquela pessoa aprender. Nunca fez nada disso? Nem a do WhatsApp? Sei! Segundo o nosso querido evangelho, a vingança é um sinal de atraso. E é uma das últimas coisas que irá desaparecer enquanto tivermos costumes bárbaros. E a vingança... Aí, Adriana. Obrigada. Tá bom aí, tá? É só para a gente pensar um pouquinho nessa questão, né, de que a vingança, ela pode ser, assim, ter essa proporção tão grande, como estava comentando do caso dessa pessoa que chegou a tirar a vida de outra pessoa, né, como também podem ser essas coisas pequenas, né, que a gente às vezes não dá conta de que a gente ainda age assim. Então, nós também nos vingamos quando nós revidamos qualquer coisa como essas situações que ela citou, que eu achei interessante, né? Quando a gente, principalmente do WhatsApp, a gente recebe uma mensagem e acaba demorando para responder, porque o outro, em algum momento, demorou também para responder para a gente. Quer dizer, são coisas tão pequenas, mas se a gente for refletir, em várias situações a gente está fazendo, não é? E a gente, às vezes, ainda, quando se chateia com alguém, né, quando se magoa com alguém, a gente ainda fica assim, tomara que ele tropece, né? A gente fica desejando alguma coisinha que é pequena, mas é alguma coisinha ruim para outra pessoa, né? Falamos pelas costas, ainda caluniamos, né? E nos dá, quando alguma coisa de não muito boa, né? Vamos dizer, uma coisinha ruim, como no caso da pessoa acabar realmente tropeçando, nos dá aquela sensaçãozinha de satisfação. Isso é ruim, então a gente tem que estar atento a isso, né? Então, se alguma coisa de ruim aconteceu para o outro, a gente pode estar sentindo essa sensação de prazer, de satisfação, estejamos bastante atentos, né? E a gente ainda, muitas vezes, é capaz de pensar assim, bem feito, né? Olha, aqui se faz, aqui se paga, né? É isso aí que a gente tem que estar atento. Que sentimentos são esses que eu estou guardando no meu coração, né? Então, o que isso, na verdade, nos acrescenta? A não ser uns minutinhos de perturbação, né? Enquanto eu estou ali pensando em alguma coisa que pode estar prejudicando aquele outro ali, né? Talvez até algumas horas que eu possa vir a ter depois, né? Algumas horas de dor de cabeça, uma dor no estômago, né? Um mal-estar que nós não sabemos explicar, mas que se deve, na verdade, àquele tempo que nós dedicamos desejando mal àquela pessoa, né? Alguém que nos magoou, que às vezes magoou até sem intenção. E aí, como essa menina falou no vídeo ali, né? Como que, às vezes, a raiva que eu estou emitindo para o outro, né? Esse sentimento ruim, pode até incomodar um pouco ao outro, mas como vai incomodar muito mais a mim. Eu é que vou ser, na verdade, a vítima de mim mesmo, né? Daí, o mal que o outro me faz, isso é bom a gente também não esquecer, né? Não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço. E a gente falou até algo parecido na semana passada, né? Que é o que vem de fora para dentro, não vai me fazer mal. Mas o que sai de mim, aí sim, vai me fazer mal. Então tem que sair de mim coisas boas, né? Se o que sai de mim não é bom, isso com certeza vai me fazer mal. E muitas vezes nós agimos assim, rapidamente, né, com essas situações que ela citou, né, do nosso dia a dia, essas coisinhas pequenas, sem nem pensar no que a gente está fazendo. A gente age assim quase que num impulso. E é nesse momento que nós estamos em sintonia com espíritos que precisam da nossa cegueira momentânea.
Porque a gente sabe que existem as inspirações positivas e as inspirações negativas, né? E se a gente parar para fazer uma prece, a gente sai dessa sintonia com esses espíritos aí que estão trazendo para a gente essas inspirações negativas, né? Esses espíritos que estão nos induzindo ao mal. E aí, então, a gente saindo dessa vibração ruim, dessa vibração negativa, pode vir, né? Pode vir, não, com certeza virá um pensamento bom, né? Através de uma pessoa que passa por nós, uma mensagem que a gente receba no WhatsApp, uma ligação, né, uma leitura que chega às nossas mãos de alguma forma por nossos irmãos evangélicos, né, tantos irmãos evangélicos que distribuem aqueles folhetinhos, por um irmão católico também, né, ou até podemos encontrar em algum local, em cima de um balcão, no assento de um ônibus, até jogado no chão, mas os espíritos, eles têm muitos caminhos para fazer chegar até nós a lucidez necessária para que nós não acabemos descambando mesmo para esse caminho da insanidade, né? E que a gente possa, então, retornar o mais rápido possível ao nosso equilíbrio, retornar ao estado de compreensão, de tolerância, entendendo que nós só sofremos o que já fizemos sofrer. E que muitas vezes nós sofremos ainda muito menos do que nós já fizemos sofrer, né? E que também estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito, não é verdade? E que a gente lembre também que das causas atuais das aflições, né, que a gente já estudou uns capítulos atrás, e das causas anteriores das aflições, né? Que a gente, na verdade, colhe aquilo que a gente já semeou, né? Então, nós só vamos ficar com o mal que o outro nos faz se nós abrirmos espaço para isso, né? Se também estivermos com os pensamentos e com os sentimentos ruins, né? Sintonizados ali com esse mal do outro, né? Porque se nós não vibrarmos nessa mesma sintonia, o mal que o outro nos desejou não vai nos atingir. E nós sabemos que não devemos alimentar esses sentimentos, né, negativos, que são a raiva, o rancor, o ódio, né, que podem também estar nos levando, claro, ao desejo dessa vingança. E, além de que vai, com certeza, estar nos fazendo mal, mesmo que a gente não chegue a efetuar a vingança. Nós precisamos, então, nos vigiar, né, precisamos muito cuidar o tempo todo desses nossos sentimentos. A Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem bastante interessante sobre a vingança, com o título sendo realmente a vingança. E eu fiz uns recortes dessa mensagem e trouxe para a gente, porque a mensagem ela é muito grande. Então, ela vem falando lá de como o indivíduo, né, ele pode estar chegando a esse desejo da vingança, né, como ele pode estar indo, como ele pode estar sendo induzido a chegar lá. E depois, ela vem falando assim, aí então, né, quando ele tem está voltado realmente já para a vingança, a personalidade dele, que está mais escondida, né, a verdadeira personalidade, aquilo que traz o que ele tem de ruim, o que ele tem de pior, é o que aflora. Então, ele vem armando verdadeiras ciladas, atirando o ser nos despenhadeiros da vingança e de consequências funestas. O opositor se lhe apresenta como um perigo constante, né? Ele imagina sendo, então, o outro um perigo na sua vida, já que ele está ali para atrapalhar os seus planos, né? Então, é um perigo para a sua segurança, merecendo, por isso, ser destruído. E mesmo depois de se render ou ser aniquilado, os efeitos desastrosos da vingança não desaparecem, frustrando a quem aparentemente estaria vitorioso. Quer dizer, não vai ter vitória, né? Até porque o mal não pode trazer vitória. O que vai trazer vitória sempre vai ser o amor. Então, a vingança, ela não vai nos trazer felicidade, porque nós estamos indo contra a lei divina, que é a lei de amor, né? Então, que é realmente o que vai nos trazer a felicidade depois. Aí, mais adiante um pouquinho, então, ela vem dizendo que fixa-se no adversário com implacável disposição de conseguir a sua extinção. Então, o objetivo é esse, né? Exterminar mesmo o outro. Assim,
transtornado aplica-se com empenho em emitir ondas deletérias contra o outro, estabelecendo uma comunicação psíquica, se encontra receptividade em quem lhe padece a perseguição, que termina por minar as forças daquele que considera seu opositor. Então, como a gente já falou antes, né, ele só vai encontrar receptividade se houver a sintonia. Então, só se eles estiverem vibrando lá igual. Então, por isso, né, a necessidade de estarmos sempre nos vigiando esses nossos sentimentos, esses nossos pensamentos. E aí, no finalzinho, ela vem falando da ação eficaz do amor. Então, ela diz assim: o amor, que tudo fazem para não desenvolver, é-lhes de grande valia, embora reajam inicialmente com desconfiança e ambivalência de conduta. Gera no enfermo um clima de simpatia e amizade, normalmente difícil de ser estruturada em razão dos muitos tormentos que o avassalam. E lembrando que só o amor é que cobre, né, a multidão de pecados. No livro Libertação, temos um instrutor, né? É o livro do André Luiz, né? Todos os livros de André Luiz, ele tem um instrutor. O instrutor desse livro é o Gúbio. Então, ele sai numa missão para auxiliar a Margarida. E nessa missão, então, quando ele chega lá, ele encontra um dos seus obsessores, que eram vários, né? Que é o Saldanha, que é, na verdade, quem está ali organizando o grupo de obsessores, né? Então, acompanhado lá de todos esses seus auxiliares. Então, ele está ali naquele processo implacável de vingança para minar todas as forças dela. E lembrando que Margarida, ela vem a ser filha de Gúbio, né? Foi filha dele em alguma situação, né? Em alguma encarnação. E aí, então, quando chega lá, Gúbio, ele não pode se mostrar de imediato, né? Sendo esse ser do bem, eles procuram baixar a vibração para que a luz deles não transpareça tanto, né? Não transpareça, porque senão eles não seriam aceitos ali no local. Então, ele não pode fazer nada, ele tem que somente observar como que as coisas estavam sendo conduzidas, então ele procura ganhar a confiança do Saldanha, esperando o momento certo para agir, né? E aí, quando, então, ele teve a oportunidade de acompanhar Saldanha numa visita ao seu filho, que também muito sofria, e sofria com seus obsessores, né? Saldanha não conseguia ajudar o filho, ele não tinha condições de ajudar o filho, porque ele estava na mesma condição ali, na verdade, dos outros obsessores, né? Então, foi aí que ele pôde fazer alguma coisa, que Gúbio pôde fazer alguma coisa. Então, ele pede primeiro autorização a ele, pergunta se ele poderia fazer uma prece, Saldanha aceita, e ele faz uma linda prece, mas uma prece, assim, muito, muito emocionante mesmo, né? Uma prece fervorosa. E, nesse momento, ele consegue demonstrar todo o seu amor, afastando os obsessores, né? Ele faz súplicas a Jesus, afasta os obsessores ali do filho de Saldanha, que tanto estavam prejudicando. E dessa forma, ele começa a quebrar a dureza do coração de Saldanha. Então, assim, também, através do amor, é que ele vai conseguir, né, chegar até Margarida, ele vai conseguir depois, né, no decorrer do livro, né? Mas essa parte é uma parte muito bonita do livro. Até então estava tudo muito difícil. E quando ele consegue mostrar esse amor, que é esse amor incondicional, né? Porque ele nem conhecia aquela pessoa, é o amor realmente que a gente tem que ter pelos nossos irmãos. Aí sim ele consegue se aproximar de Saldanha e quebrar aquela dureza toda. Existe, assim, né, aqui no livro, né, a gente vê que ele fala em relação aos espíritas, né, que nós já não podemos mais estar agindo assim, né? Então, existe, assim, um pedido maior para nós espíritas, porque nós já temos o entendimento, né, nós temos essa fé raciocinada, nós sabemos da pluralidade das existências, né? Conhecemos a lei de causa e efeito, né? Então, nós já temos toda essa bagagem, não podemos mais ceder à vingança, né? E que a gente se lembre que temos essa bagagem, então muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Então, a gente tem que estar sempre aí, cada vez mais, né, preocupados, cada vez mais
vigilantes, né, quanto às nossas ações, às nossas atitudes. E que também, fora da caridade, não há salvação, não é verdade? Então, nós, sendo espíritas, nós temos que estar também muito atentos a essa questão. Agora, o que é mesmo caridade, né? Vamos lembrar lá que caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E quem perde uma existência inteira arquitetando planos de vingança, perde a grande oportunidade de ser feliz. Está sempre atribuindo a alguém a sua dor, as suas dificuldades, né, a sua própria incapacidade, né, de fazer por si mesmo, porque o outro será sempre culpado. E por isso quer atrapalhar, então, a vida do outro, né, com a mania de ficar só botando a culpa no outro. A culpa não pode ser minha, tem que ser do outro, né? E aí, então, se nós formos realmente essas pessoas caridosas, né, como nós aqui pretendemos ser, já que somos espíritas, se formos, então, benevolentes, indulgentes, perdoarmos as ofensas, nós não vamos perder tempo com planos de vingança, não vai nem passar pela nossa cabeça essa possibilidade, né? Não vamos desejar de forma alguma o mal ao outro. E a gente tem aqui uma outra mensagem. Eu não sei se dá tempo. Dá tempo, Adriana, de eu falar da outra? Vou atrapalhar vocês, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma outra mensagem, que é do livro Ideal Espírita. Essa mensagem é de Emmanuel. O livro não é de Emmanuel, né? Ele é ditado por vários espíritos, mas essa mensagem específica é dele. E o nome dela é Orar e Perdoar. Eu achei ela muito bonita, por isso eu quis trazer. Essa, inclusive, eu vou ler toda, mas ela não é muito grande, não, tá? A da Joana, que ela era muito grande. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. E aí a gente lembra aqui daquela passagem, né, de que Jesus fala que antes de colocarmos a nossa oferenda no altar, que a gente pense, que a gente, se tem alguma pessoa, algum irmão que pudesse ter algo contra nós. Na verdade, se a gente, né, tem ainda algum inimigo, que se a gente lembrar, né, nesse momento que a gente realmente vai pensar, né, colocar a consciência ali para trabalhar, né, se essa consciência está tranquila ou não, e lembrarmos que tem, sim, uma pessoa que a gente precisa perdoar essa pessoa, então primeiro vai lá, reconcilia-te com o teu adversário, e aí sim retorna, né, de coração limpo, de coração puro, porque a prece, ela só vai ser ouvida assim, se a gente estiver realmente com esse coração puro, com esse coração puro, né, livre, puro, limpo, né, é assim que a gente precisa se mostrar, é assim que a gente precisa se apresentar para Deus. E ele ainda continua, a coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vingativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude. E a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Emmanuel. Então, quantas vezes nós não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades? Por quê, né? Porque nós não percebemos muitas vezes essa resposta. Tem até aquele livro que a gente falou no domingo, né, Adriana? Do Jesus no Lar,
que a mensagem exatamente tem esse nome, A Resposta Celeste. A mensagem 28, depois quem tiver a oportunidade de ler, leiam, que a mensagem é bem interessante também para nós, né? Porque a resposta vem, só que a gente não tem, muitas vezes, olhos de ver, a gente não consegue perceber essa resposta, até porque a resposta, ela vem de acordo com as nossas necessidades, e não com os nossos interesses, né? Nem sempre a gente sabe o que realmente é importante para nós. Bom, mas então aqui o que tem também de importante, de interessante, é que ele fala da coexistência do bem e do mal, que impossibilita o estabelecimento da paz, né? Que a gente tem muitas vezes lá o diabinho de um lado, o anjinho do outro, né? E eles acabam entrando em conflito, né? E nós estamos em conflito, então não tem como ter essa paz, que a gente faça, então, sobressair esse anjinho, esquece aquele diabinho lá, né? Então, para isso, nós precisamos estar realmente cuidando, mais uma vez, lá dos nossos sentimentos, né? Para que esses sentimentos, como ele fala aqui, odiosos e vingativos, eles não aflorem, quer dizer, eles não sobressaiam, muito pelo contrário, que a gente vai conseguindo fazer com que eles se retraiam até o ponto deles não existirem mais, né? O ódio não pode ter espaço dentro de nós. Então, na verdade, a gente precisa, como desde a semana passada a gente vem falando, retribuir o mal com o bem, né? Essa mensagem de Jesus, dar a outra face, né? Mostrar o outro lado, né? Nós só vamos conseguir, então, essa paz através do amor ao próximo, né? Que é o que Jesus vem falando para a gente, que Kardec vem trazendo para a gente, na verdade, né? Que Jesus vem falando há muito tempo, mas Kardec que trouxe nessa ordem tão bacana para a gente, né? Que primeiro o perdão, depois é o amor ao próximo e agora o amor aos nossos inimigos, né? Então, que a gente faça ao outro exatamente aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, entendendo que tudo que nos acontece são frutos das nossas escolhas. Vamos parar de colocar a culpa no outro, né, gente? Então é isso. Obrigada, gente. Desculpa aí mais uma vez, Adriano, que acho que eu me prolonguei. Vamos lá, agora sou eu. Então, aproveitando aí essa colocação que a Lene fez agora no finalzinho, quando a gente começa a identificar que o diabinho está de um lado, né, e o anjinho está do outro, quando a gente começa a identificar, é um sinal positivo, né? Sinal de que a gente já começa a buscar o equilíbrio das nossas ações, né? Porque quando a gente acha que está fazendo tudo certo, que está tudo muito bem, que a gente está aí nesse caminho, né, de lutas, de dificuldades, mas que a gente está se saindo muito bem sempre, então eu tenho que acender aquele sinalzinho vermelho aí, né? Opa, peraí que eu tenho que buscar o equilíbrio, né? Se eu estou aqui para aprender, né, para modificar meus pensamentos ainda imperfeitos, né, trabalhar as minhas falhas, os meus erros, então eu vou acertar e vou errar. E aí nesse equilíbrio, né, buscando esse equilíbrio é que eu vou conseguir construir um caminho, né, nesse meu rumo certo a seguir. E aí a gente entra no ódio. E lendo, a gente vai até ler, porque é um ponto pequeno, é um item 10, né, ele é bem pequenininho, mas Fenelon nos coloca uma reflexão muito profunda. Ele nos convida a essa reflexão para que a gente possa agir diferente na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Desde as pequenas coisas até aquelas situações mais graves, mais sérias, que nos deem mais dificuldades de ultrapassar, né? Então, quando a gente para pensar no ódio, a gente entende que ódio, a vingança, um vai alimentar o outro. Por isso, a nossa responsabilidade em estar sempre vigiando, em estar sempre buscando uma alternativa a esses sentimentos, né? Por isso essa reflexão de Fenelon. Então eu vou fazer a leitura para a gente poder ir conversando. E ele nos fala assim na sua mensagem: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Porque aqui é que está o convite do trabalho, né? Ele vai dizer um pouquinho mais à frente: se eu for amar a todos aqueles que me dão amor, então não é um trabalho tão difícil. O meu trabalho se torna difícil, né, se torna uma conquista lá na frente, porque eu vou exercitar o meu lado que ainda eu preciso modificar, as minhas imperfeições. Então, buscar amar, e aí nós vamos entender que o amar não é o mesmo amor
desses que nos amam, não é? Não é essa troca. É um amor que respeita, é um amor que sabe ouvir, né? É um amor que não vai julgar, é um amor que vai tentar buscar esse equilíbrio nas relações que nós temos que viver, né? Que nós temos que estar presentes nessas relações aí durante a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? E aí ele continua: o Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem? Quer dizer, se Cristo, que veio como nosso modelo e guia, né, nos deixou esse exemplo de amor, de caridade, de trabalho incansável para construir o bem, né, para fazer essa caridade, colocar essa caridade em ação, né, que é o amor, que está lá no nosso evangelho, nós estudamos uns capítulozinhos aí para trás. Por que nós, que temos todas as oportunidades e temos esses grandes exemplos que nos inspiram, né, que nos mostram o caminho certo, não podemos tentar? Ao menos tentar, né? Não quer dizer que vamos acertar logo de primeira vez. Claro que não, mas nós vamos tentando. E através dessas tentativas, buscando essa compreensão, buscando esse exercício diário, é que nós vamos conseguir, né? Então, por isso que é o trabalho de amar e de servir sempre, né? E aí Fenelon continua. Aqui, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles, né? O sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem é que vos tornará superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Mas para nós sermos superiores, não quer dizer que sejamos melhores, né? Não é isso que Fenelon vem colocar para a gente. Ele vem nos dizer que nós estamos exercitando a oportunidade que estamos tendo de sermos superior àquilo que nos atinge, né? Aquilo que nos provocaria o mal, que nos provocaria o mal proceder, que poderia se tornar num ódio, que alimentaria aquele ódio. Não, nós somos superiores a esse ódio, né? A tudo aquilo que chega e que alimenta esse ódio. Então, se nós tratarmos, retribuirmos, né, o mal com o bem, como a Lene falou para a gente agora há pouco, é esse caminho que nós vamos buscar. Nós vamos mostrar ao outro que essa superioridade ela pode fazer parte de nós e dele também, né? Não só do que nós estamos pensando ou estamos tomando como atitude, porque nós seremos um bom exemplo para aquele que nos feriu, para aquele que nos trouxe a dor, a dificuldade, né, o sofrimento. Então ele continua: amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Então, Fenelon nos dá um exemplo de que ele vivenciou, né? Ele nos coloca esse convite à reflexão para que nós não estejamos cometendo o mesmo erro que ele cometeu e que ele precisou vivenciar para aprender com aquele erro. Então, ele nos faz esse alerta, né? Nos deixa o seu exemplo. Mas Deus lá está. Não esqueçais... Desculpa, eu pulei uma linha aqui. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Olha aí a lei de causa e efeito, né? Olha aí, nós temos que arcar com as nossas escolhas. A sementeira é livre, mas a colheita será obrigatória. Então, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele, né? Então, é muito interessante, porque se nós pararmos para analisar toda essa mensagem de Fenelon, é esse convite que ele nos faz, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar àqueles que vos inspiram indiferença, porque aí sim será o verdadeiro exercício da caridade.
será trabalhar o que ainda há de imperfeito em nós, será trabalhar aquilo que ainda erramos, aquilo que ainda somos falhos. Né? Kardec ele vai definir para a gente essa virtude de trabalhar esse amor como sendo um conjunto de qualidades. Né? E Fenelon vai nos chamar, vai nos convidar a meditar em torno dessa dedicação, né? Desse trabalho que nós precisamos desenvolver para que nós possamos ter isso como uma base, uma boa base para qualquer sentimento que nós ainda vamos precisar trabalhar. E são muitos. Nós sabemos que não conseguimos trabalhar todas as nossas imperfeições ao mesmo tempo. Então, nós vamos conseguindo compreendê-las aos poucos, porque tudo isso é um processo, né? É um processo que vai nos transformar moralmente, né? Porque essas virtudes são as nossas conquistas. E durante esse processo, nós vamos tendo uma boa base, construindo uma boa base, para que outros sentimentos que cheguem e que nós vamos precisar trabalhá-los também, né? Nós tenhamos essa base que vai nos servir de alicerce, de conhecimento. Então, Kardec, nesse capítulo, ele vai nos colocar mais ou menos assim, né? Nós fizemos aqui alguns tópicos. Não ter ódio, né? Não ter ódio contra ninguém, não sentir o rancor e não desejar a vingança. Perdoar sem segundas intenções e sem qualquer restrição àquele que nos fez mal. Não colocarmos nenhum obstáculo a essa reconciliação. Se essa oportunidade chegar, se nós quisermos nos reconciliar, mesmo que o outro não queira, que façamos nós a nossa parte. Divaldo fala muito isso quando ele trata para a gente, junto com Joana de Ângeles, lá no Homem Integral, sobre o perdão e o auto-perdão. Se nós perdoarmos o outro, não importa que ele ainda não nos perdoou, mas se nós temos a nossa consciência tranquila de que conseguimos ultrapassar aquele sentimento pequeno, todo aquele mal que recebemos, todas aquelas pequenices que guardamos em nós, né, daquilo que nos chegou, se nós conseguirmos ultrapassar esses sentimentos e transformarmos isso em perdão, não importa que o outro ainda não tenha transformado, mas nós já estamos no caminho e serviremos de exemplo para o outro, que é o que justamente Fenelon vai nos falar, né, na mensagem que ele coloca aqui no Evangelho para a gente. Então, que nós não coloquemos nenhum obstáculo a essa reconciliação se já nos sentimos prontos a essa tarefa, né? Desejar o bem em lugar do mal, ficarmos alegres ao invés da tristeza, desejando com todo o coração de que o bem aconteça, de que o bem prevaleça naquela relação, né? Estender as mãos para socorrer aquele que esteja em necessidade, mesmo se aquele nos feriu. Porque muitas vezes, a partir de uma boa ação nossa, né, de uma boa colocação nossa, seja numa palavra, seja num convite de ajuda, seja nos colocando à disposição dele, nós lhe mostraremos de que não somos mais pessoas, né? De que ele tem uma impressão errada de nós e que, se ele nos der a oportunidade, nós poderemos fazer parte, então, dessa reconciliação, né? Porque nós mostraremos o nosso lado bom. Então, quando ele nos diz de retribuir o mal com o bem, né, sem segundas intenções, sem querer humilhar o outro, isso tudo será benéfico para todos que estão na situação, mas em especial para nós, porque nós estaremos fazendo um bem para nós mesmos e para aquele que nos feriu, né? Então, quando nós temos esse proceder, né, quando nós cumprimos com essas ações, nós percebemos que não é tão difícil assim cumprir, né, com amar aos vossos inimigos. Não é tão difícil cumprir desde que nós tenhamos vontade de fazer, porque tudo vai passar pela nossa vontade, né? Tudo vai andar de acordo com a nossa vontade, com a nossa disposição em dar. Meditar sobre a nossa própria dificuldade em aceitar a maneira diferente do outro proceder, de aceitar a maneira diferente do outro pensar, mostra que estamos abertos, né? Que queremos ser solidários. Mesmo quando discordamos da atitude,
do pensamento do outro, nós respeitamos a atitude e o pensamento do outro. E aí nós evitamos as brigas, as desavenças, evitamos o alimento do ódio. E Joana de Ângeles, lá no livro O Homem Integral, ela nos diz que o homem ainda prefere muitas vezes ser solitário quando não acha quem concorde com ele. Mas será que ser solitário vai valer a pena? Ou será que trocar pontos de vistas que são diferentes fará bem para um e para outro? Né? Porque se nós pararmos para analisar o ponto de vista que nos chegou, quem sabe o outro também vai parar para analisar o nosso ponto de vista. Né? Então, quando nós vamos nos aprofundando nos estudos, vamos buscando conhecer mais sobre esses ensinamentos que Jesus nos deixou, Joana de Ângeles fala para a gente nesse livro O Homem Integral que nós passamos a nos questionar se estamos agindo com respeito, se estamos tratando com simpatia, né? E se estamos sabendo ouvir o que nos chega do outro, mesmo que seja diferente, né? E que esses pendores e esses objetivos diferentes do outro nos ajudam a crescer. Então, isso muitas vezes vai criar essa dificuldade da relação, mas ao mesmo tempo vai nos fazer crescer, vai nos fazer caminhar, né? Então, por isso que os espíritos vão nos aconselhar a esse amor aos inimigos, né? Não para que nós possamos buscar esse amor, como já dissemos, esse amor que sentimos por aqueles que nos amam também. Não, não é isso, mas é desenvolvermos em nós a capacidade das relações e dos sentimentos diferentes dos nossos, né? Trabalhando tudo isso que nós dissemos até aqui. Dar prova de amizade àquele a quem temos o carinho, né, não é difícil. Mas dar a prova de amizade, perdoando as ofensas que nos chegam, né, daqueles que nos tratam e que agem conosco de uma maneira falha, de uma maneira errada, aí sim é uma verdadeira prova de amizade, né? É uma verdadeira prova que nós estamos dando de oportunidade de nos reconciliarmos, né? Então, que nós não deixemos que isso passe. Amar os nossos inimigos, então, é fundamental que nós vamos precisar tirar do nosso coração qualquer sentimento contrário à lei de amor, né? E vamos ter que compreender que somos todos irmãos e que todos nós cometemos equívocos e necessitamos perdoar uns aos outros, né? Não há como fugir dessa lei de amor. E aí nós separamos uma mensagem de Emmanuel que fala do perdão. É uma mensagem muito bonita, que nós gostamos de lê-la sempre que temos a oportunidade, né? E ela diz assim para a gente: perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. É a luz do arrependimento que nos clareia a estrada, ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. É o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. Então, é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias falhas. Porque quando nós exercitamos o perdão, nós deixamos de alimentar a raiva, deixamos de alimentar o ódio, né? Deixamos de desperdiçar a oportunidade de nos arrependermos, né? E de buscarmos clarear a nossa própria estrada, né? De não deixarmos que o mal nos atinja mais do que o necessário, né? Para que nós estejamos em sintonia com o alto e que o alto possa nos ajudar nesse nosso trabalho, nessa nossa batalha, né? Nessa nossa luta diária. Como a Lene falou, é aí que a gente vai se conectar pela prece, né? Pedindo a ajuda dos espíritos superiores, com a intenção mais do que transparente, né? De querer mesmo mudar, de querer reconciliar, de querer perdoar. E aí Emmanuel continua: o Pai desculpa os filhos, proporcionando-lhes no vencejo a corrigenda e a santificação. E se todo compassivo nos tolera em semelhante clima construtivo, cabe-nos igualmente esquecer todo o mal,
consideração dos próprios males que já praticamos, aproveitando todas as horas de nossa experiência no tempo para engrandecer a bondade, sem a qual não seguiremos para a frente. Então, se o nosso Pai de amor e bondade, né, ele nos dá oportunidades de nós resgatarmos as nossas faltas, né, de nós nos melhorarmos, nos transformarmos, né, se ele tem todo esse amor e essa misericórdia por nós, por que que nós não teríamos com os nossos irmãos? Né? Então, que nós tenhamos isso em nossa mente, levando conosco esse valoroso aprendizado, que o nosso Pai nos dá as oportunidades. Então, nós também precisamos dar oportunidades àqueles que estão à nossa volta. E olha quantas contendas, né? Quantos litígios nós não sanaríamos na nossa atual existência, sem levar para existências futuras, sem levar problemas, dificuldades ainda maiores que terão que ser sanadas, né? Pela lei de amor, elas terão que ser sanadas. Então, se nós pudermos resolver hoje, não deixemos para uma próxima oportunidade, né? Não compliquemos mais ainda para uma oportunidade. Então, a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão com absoluto ouvido da ofensa e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de simpatia. Então, que esse amor, ele se torne ao menos uma simpatia, né? Para que nós possamos receber do outro, não o mal que ele nos fez, mas vendo uma oportunidade de mostrar a esse outro, de que estamos dispostos a ver o melhor que o outro sempre tem, né? Que nós também somos imperfeitos, assim como ele, e que precisamos do perdão, que precisamos desse amor, e que estamos dispostos a dar esse perdão e esse amor, né? Através dessa simpatia. Enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras, e enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. E Emmanuel termina dizendo para a gente: recordemos o Cristo e lembremos-nos de que o Senhor silenciou perante a justiça. Seu Espírito Divino pairava acima de todas as disputas humanas, e por isso mesmo, descerrando o coração cheio de amor, converteu-se na cruz, em lâmpada celeste acesa no mundo, para todos os séculos da humanidade, indicando-nos o glorioso roteiro da vida eterna. Então, esse exemplo maior, que é o exemplo do nosso mestre, né? Que poderia ter deixado, no momento em que quisesse, a cruz, né? Ou talvez nem ter chegado até ela, mas através desse seu exemplo de amor e de respeito, né? Como está lá no nosso evangelho, né? Pela justiça que os homens o colocaram, né? Ali ele se fez. E ali ele deixou o seu exemplo maior de amor por todos nós, né? Então, que nós possamos seguir esse exemplo. Somos imperfeitos, somos falhos, mas estamos na jornada evolutiva, né? Então, que caminhemos com ela, fazendo o nosso melhor sempre que pudermos e transformando aquilo que ainda precisamos transformar, para que possamos seguir, como nos disse Emmanuel, né? Junto do nosso Pai amado, que nos dá oportunidades diárias de reforma, de transformação. Então, que nós possamos dar também àqueles que nos machucaram, àqueles que nos feriram, para que o ódio não se alimente e que nós possamos exercitar esse amor em ação, que é a caridade, né? Que é o convite de todos os dias e que nos ajuda nessa tarefa do amar e do servir. Então, agora, vamos lá para o Adriano, né? Certinho, ó, conseguimos aí fechar. Então, que o Adriano possa continuar para a gente, falando aí do duelo, né? Vamos lá, meu amigo. Obrigado, Juliana, Lene. A gente termina esse estudo, né? Esse dia falamos, vimos a Lene falar aqui da vingança, a Ju do ódio, e agora a gente vai falar sobre o duelo. E o duelo, assim, como estamos acostumados, né, a entendê-lo, é aquele, né, que geralmente a gente costuma ver nos filmes, né?
onde duas pessoas elas buscam resolver um conflito, né, através das suas habilidades, como a luta corporal, né, com a espada, com a arma de fogo, ou seja, em várias outras formas. Né? E geralmente, no final, né, um desses oponentes morre. Obviamente que o Kardec, né, para trazer mencionar esse assunto no livro, né, que esse assunto, né, ainda deveria fazer parte da realidade, né, daquela época. Porém, como podemos observar lá no item 16, né, do livro, né, Kardec cita lá que, ou seja, essa forma bárbara, né, de se resolver, né, um problema já estava, né, cada vez mais rara. Graças a Deus, e também a própria evolução moral do homem, né, o duelo ele é considerado crime nas diversas nações do planeta. Duelo em si, né, a gente observa como um instrumento. Né? A Lene falou da vingança, ao juízo do ódio. O duelo seria um instrumento das manifestações desses sentimentos. Não só desses, mas outros também. Então, e o que às vezes chama a atenção na questão do duelo é que ele se confunde com coragem. Né? Esse é o grande problema, né, do duelo. Então, assim, o duelo, na sua forma original, né, ele pode até ter desaparecido, mas a sua essência não desapareceu. Então, atualmente, por exemplo, nós podemos até presenciá-lo, por exemplo, né, no trânsito, até nas redes sociais. Né, o que seria o duelo em si? Né, é a disposição, né, de duas pessoas diferentes ali estarem ali manifestando ali suas opiniões, e obviamente suas opiniões contrárias. Né? Então você acaba desenvolve todo um sentimento ali ruim, né? Obviamente por ser pensamentos diferentes, e que o problema todo é que pode daí partir por consequências desagradáveis. Né? Então, não só, né, nas redes sociais, mas em qualquer outra, né, forma de interrelação pessoal, do próprio cotidiano. A gente já observou nos noticiários a pessoa na fila do mercado, né, discute uma com a outra lá por querer ter, né, a prioridade, sei lá, por qualquer motivo, e alguém saca uma arma e mata o outro. Obviamente, ele não tem a forma que a gente descreve como sendo verdadeiramente duelo, mas na realidade a expressão do que significa isso é, na realidade, você querer impor a sua vontade através da força. Então, o duelo, como a gente falou, ou seja, na sua forma original, não existe, ele é considerado crime. Mas, ou seja, aquilo que dá causa a ele, né, ainda existe. E é justamente por isso, né, isso tudo acontece por causa disso. Né? Ou seja, os motivos, né, que dão causa ao duelo não foram superados. Os motivos são sentimentos. E é nesse sentido, né, que Kardec ele traz justamente a orientação dos espíritos superiores, né, a esse respeito, né, no sentido de identificarmos, né, as fraquezas do espírito. E aí, ou seja, justamente nesse curto espaço de tempo, quando a pessoa perde, né, o controle sobre si, né, no momento de fúria, de desequilíbrio, ele pode colocar em risco a sua vida e a vida do seu semelhante. Então, é o sentimento em si, né? É a forma de reagir, é a forma de pensar, é a forma de querer resolver, né, o problema que vai manifestar, poderá manifestar, né, essas consequências ruins. Então, a defesa da honra, rapidez,
o orgulho, o egoísmo, até mesmo a vaidade, por exemplo, né? A coragem, né? Coragem física, né? No sentido de você enfrentar ali um desafio, né? E o desprezo pela vida seria seriam como se fosse o combustível, né? Que alimenta justamente essa chama, a chama da animalidade no ser humano. Então, são esses valores inferiores que continuam a alimentar essas possíveis causas de um possível duelo. Isso é importante. Assim, Kardec não trata esse assunto somente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala sobre isso, inclusive, no primeiro livro da codificação, que é do Livro dos Espíritos. E aí eu vou colocar aqui para a gente, né, as perguntas que ele nos trouxe aqui no Livro dos Espíritos, né, para que a gente tenha, porque o sentido da gente observar isso não é bem o duelo. Hoje em dia não é esse duelo, mas é o comportamento do ser humano frente, né, esses sentimentos inferiores, né, que nós devemos estar atentos. Então, olha só o que Kardec nos traz, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta lá, 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Os espíritos superiores respondem: não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada, com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Na pergunta 758, poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, né, tenha quase certeza de que sucumbirá? Eles respondem: é um suicídio. Aqui ele está falando a respeito daquele que ele se vê obviamente. Por exemplo, um lutador profissional, numa briga de trânsito, né, quer resolver o problema na briga. Outra pessoa nunca lutou na vida. Se ele quiser enfrentar esse lutador na briga, obviamente a gente não está diante de alguém que conhece a sua fraqueza em si, né? Vai saber que vai perder, né? Ou seja, isso seria uma forma, né, de assassínio do outro? Também é, porque o duelo é sempre isso, né? Um assassina e o outro se suicida, porque na realidade o enfrentamento de algo que você conhece a sua fraqueza, você está expondo a sua vida a uma fatalidade dessa aí. Então aqui ele diz que o fraco, nesse sentido, se reconhecendo fraco, ele, ao assumir esse risco, ele acaba se comprometendo como um suicida. Isso é grande importância no sentido da visão espírita, né? Na 158A, ele coloca: e quando as probabilidades são as mesmas? Então, aqui ele coloca na mesma condição, né? Para ambos os duelistas, haverá assassino ou suicídio? Aí ele responde: um e outro. Ocorre assassino e suicídio. E ele explica: em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Na 759, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Resposta: orgulho e vaidade, do contrário da humanidade. E aqui é o que a gente coloca, né, como sendo um ato de coragem, muitas vezes, uma maneira de ver essa questão de se resolver os problemas dessa maneira grosseira, né, é justamente isso, é o ponto de honra, né, a coragem do enfrentamento. Obviamente, irmão, que na visão, né, que a gente tem hoje
né, como espíritos imortais, orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. E na 759 há, mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia. E aí os espíritos eles explicam o seguinte: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões turventes, e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, e em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Aqui é interessante, né, quando a gente coloca essa última questão, que ele fala de que vai depender dos usos e costumes de cada nação, cada país. Porque, obviamente, o ser humano, inserido em uma determinada cultura, né, ele vai viver aquela cultura. Então, aí é óbvio que, ou seja, ele vai responder ao que ele aprende. Porém, ele deixa claro que é a questão da evolução moral. Será que hoje, no mundo que estamos vivendo, no mundo globalizado que estamos vivendo, existe alguma nação que possa aceitar, né, o duelo hoje como sendo algo, né, natural e saudável para se resolver os seus problemas interpessoais? Não existe. Tanto é que a gente falou aqui que na maioria das nações, não podemos colocar na totalidade, porque eu acho difícil de ter essa informação, mas na maioria das nações ele é considerado crime, inclusive. Então, meus amigos, o que a gente observa aqui é que o ser humano ele evoluiu moralmente. Então, a sua própria consciência não aceita isso. O que acontece muitas vezes, né, a gente observa, é que é de um determinado impulso. E aí a gente vai estar sempre relacionando, né, dentro dessa sua evolução moral, os resquícios, né, dos seus instintos ainda, né, que se sobrepõem ao seu controle emocional. Então, muitas das vezes, o que a gente observa aí nas fatalidades que acabam acometendo o ser humano, é que são respostas instantâneas de um momento infeliz. Né? Na realidade, quando a gente observa, né, essas reflexões, o que a gente verifica é que não existe bem maior a ser protegido do que a vida. Né? E é por isso que Deus, ao nascermos, né, ele nos abençoa com um instinto de sobrevivência. Então, acabamos de falar a respeito do instinto como sendo algo, assim, uma maneira de reação um pouco atrasada, né? Porém o instinto, e isso também nos é colocado, não me lembro agora se é Inferno, algum outro livro desse sentido fala do instinto, né? Se não me engano, tem Obras Póstumas, que ele fala que muitas vezes o que é questionado a espiritualidade é a respeito disso, né? Ou seja, que todos nós ainda temos instintos, né? Ainda nós estamos em transição. Chegaremos um momento em que nós não teremos mais instintos, seremos todos razão. Mas aí é questionado isso nele, ou seja, então quer dizer, o instinto não serve, ele só serve para as coisas ruins, né? Ou seja, nós ainda nascemos com determinados instintos, ele só serve para as coisas ruins. Um dos exemplos é esse, o instinto de sobrevivência. E ele lá coloca que muitas das vezes ele nos salva, né? Então, é justamente isso que a gente coloca aqui. Deus nos abençoa com o instinto de sobrevivência, né, pelo qual lutamos pela vida, até mesmo inconsciente. Alguém se afogando, né, ele não sabe o que está fazendo, ele só quer respirar. Então, qualquer coisa, né, que sirva para ele como uma forma de poder respirar, ele vai segurar, não importa. Pode ser até um animal, não interessa, ele vai segurar, eu tenho a certeza disso. Às vezes é outra pessoa também.
Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas dão errado. Mas é em função disso que a gente tem que observar. O instinto, ele faz coisas, né, que o ser humano, muitas das vezes, ele não consegue entender como conseguir fazer certas coisas em busca da sua sobrevivência. Então, são inúmeras, né, as passagens, né, do Evangelho em que Jesus ele condena, direta ou indiretamente, o duelo. E aí a gente já observa aqui vários estudos que nós fizemos anteriormente. Amai-vos uns aos outros, né? Somente vos será perdoado conforme perdoardes. Embainha a tua espada, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. E que a gente está estudando agora, amai-vos os inimigos. Né? O mundo, na realidade, né, talvez hoje não a maioria, mas infelizmente a gente ainda observa esse tipo de comportamento. Né? Muitas pessoas ainda, né, enxergam, né, aqueles que resistem a um duelo como sendo covardes. E a gente tem orientação, né, no próprio Evangelho em relação a isso. Né? Mas segundo na própria uma das você fala, psicografia, né, que consta aqui na Instrução dos Espíritos, né, nesse trecho, que é de Santo Agostinho, segundo ele faz ali uma colocação no seguinte sentido. O desprezo pela vida, onde a gente acabou de dizer que, ou seja, não existe bem maior a ser protegido do que a vida, e aí ele coloca, né, que o desprezo pela vida ele constitui numa prova de covardia moral. E aí ele faz, inclusive, uma comparação, né, entre o suicida e o duelista. E aí ele diz lá, ou seja, o suicida ele não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Então, meus irmãos, ele cita a questão de não dar valor à vida. E aí, como falamos anteriormente, surge uma falsa impressão de que aquele que escolhe duelar, aquele que escolhe, né, o meio grosseiro, né, e violento para se resolver as coisas, né, tem uma falsa impressão de corajoso. Mas, na realidade, não é isso. A vida é difícil para todos nós. Corajoso mesmo é aquele que as enfrenta, né, protegendo a sua vida. Porque Deus ele nos deu isso como uma condição. Porque morrer, todos nós iremos morrer. Isso aí é a fatalidade natural das coisas. É a transformação. Então, não é a morte a questão de tudo em si, não é isso. Pelo contrário, é a vida. O que faremos disso? O que faremos dessa oportunidade que estamos tendo, né, para poder evoluirmos? Então, inclusive, o Santo Agostinho ele continua, né, nessa fotografia e ele nos lembra o seguinte, né, lá Jesus ele nos disse no Evangelho que há mais honra e valor, né, em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria. Foi o estudo da semana passada que a Juliana nos apresentou, né, no sentido de que existem duas faces, né, na qual a gente nos apresenta, amar e ruim. Então, se ele nos atinge com uma face, a ruim, nós devemos responder com a outra face, a boa, a do bem, a do amor. Isso, obviamente, meus irmãos, a gente aqui vem falando isso, mas a gente sempre observa, não devemos nunca deixar de observar a questão da nossa condição moral. É óbvio que é possível que falhemos em algum momento. Mas aí a Juliana já citou logo no início do estudo dela de que, a partir do momento que a gente se toca, nós erramos e reconhecemos o erro, isso é uma prova da nossa evolução.
isso é uma oportunidade que a gente está tendo de corrigir os erros. Né? Porque, geralmente, o espírito atrasado, ele vive na brutalidade. Ele acha que está certo, mesmo fazendo todas essas atrocidades. Ele acha que está certo, ele acha que ele tem o direito de passar por cima do outro, de matar o outro. Então, isso é representativo de um atraso moral. Então, na grande maioria, né, de nós em si, não é essa a representação. E isso tudo foi em função da chegada de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele nos traz o posicionamento do Espírito, o posicionamento do ser encarnado, as suas obrigações em sociedade. Então, a gente vai observar isso, inclusive, quem é advogado, a Juliana é uma advogada, até mesmo na evolução das leis jurídicas de um país. Entendeu? A aquisição dos direitos, né, do cidadão. No artigo 5º, né, ela pode comprovar aqui também, ela representa, né, direitos e garantias. Então, ou seja, isso tudo está relacionado com o quê? Com o Evangelho de Jesus? Indiretamente, sim. Indiretamente. Porque é a fonte que a humanidade se alimenta, e se alimentou. Então, ou seja, a sociedade que a gente sabe que, no passado, né, ela foi dirigida por um Estado religioso que representava também o Estado jurídico, né, ou seja, englobava tudo. Então, com certeza, as nossas reminiscências elas vão fazer parte, fazem parte, né, do ensinamento religioso, sim. O Evangelho de Jesus ele colabora muito para a nossa evolução moral. Então, nesse sentido, né, o Espiritismo, e aí, acho que foi Juliana que fala a respeito de Jesus, e eu me lembrei muito, que é dito muito essa palavra, né? Jesus a porta, Kardec a chave. No seguinte sentido, né, Jesus, ele traz a revelação. Kardec traz, não seria o verbo utilizar aqui, mas ele descortina. Então, ou seja, ele torna claro as coisas. Quando Jesus revela, a gente ainda não tem condições de entender a revelação. E ele é claro nisso, ele coloca lá isso muito claro. Né? Mas ali começa a despertar um conflito interno nas pessoas, né? Um conflito íntimo, né? Que era necessário naquela época. Ou seja, a busca por essa verdade. E aí a gente observa também, né, em outras frases que a gente vê muito nos estudos, Moisés representa a justiça, Jesus o amor, o Espiritismo a verdade. Então, meus irmãos, o Espiritismo nos esclarece, né, com a imortalidade da alma, que o duelo, longe de resolver, né, um conflito, ele agrava. Ele acaba agravando, né, porque existe uma tendência de se perpetuar o ódio, a vingança, né, todos esses sentimentos ruins. Então, assim, nos explica também, eu acho isso importante, porque se já tivéssemos tido essa noção, né, já em Moisés, nós não estaríamos passando por isso. Né? E o inimigo não é um outro semelhante. O inimigo do homem não é um outro homem. Se tivéssemos como ter tido, né, a compreensão da imortalidade da alma, talvez, né, não passássemos por tudo isso que nós estamos passando. Mas o inimigo, né, do ser humano é tudo aquilo que acaba trabalhando para a sua queda. Todos aqueles os vícios e as paixões que o impedem de progredir. Esse é o inimigo do ser humano. E aí sim, esse é o duelo que nós realmente devemos querer até enfrentar. Esse é o duelo que nós devemos querer enfrentar, obviamente, para sairmos ganhando. Né? Porque justamente é nesse duelo em que a gente vai ter que nos esforçar para buscarmos justamente vencer as nossas imperfeições. Então, a contribuição do Espiritismo nesse sentido, né, ou seja, ele dá um ponto de vista diferente do que seria o inimigo.
Então, a partir do momento em que eu entendo que não ocorre a morte, eu tenho que pensar 2 vezes em fazer o mal a alguém. E aí a Juliana cita essa questão do privilégio de sermos espíritas. É privilégio, sim. Por enquanto, eu considero um privilégio, no sentido de que a gente tem um campo de visão muito mais amplo. Porém, será exigido de nós muito mais responsabilidade. Então, ou seja, mesmo tendo essa oportunidade desse conhecimento, se eu persisto no erro, eu estou fazendo muito mau uso das condições que eu tive a oportunidade de ter. Então, meus irmãos, eu vejo que a principal informação, né, com relação ao duelo, né, que Kardec nos traz nesse sentido, obviamente que, como ele existiu, graças a Deus não existe mais, porém, as causas delas persistem. Então, o que a gente tem que observar é justamente fazer uma introspecção. Né, no nosso dia a dia, né, ao sairmos de casa, fazermos a nossa oração, pedir a proteção dos bons espíritos, para que eles estejam conosco, né, e se porventura nos depararmos com algum tipo de contrariedade, para que possamos ter paciência, para que possamos conseguir o tempo necessário para refletirmos sobre a situação e evitarmos justamente aquele momento de fúria, momento de desequilíbrio. Que hoje, pela posição evolutiva que a gente está, eu acredito que um pouquinho de tempo, né, a gente consiga respirar um pouco, né, e poder refletir um pouco melhor e optarmos por não resolvermos da forma cruel em que é caracterizado o duelo. Lembremos que o verdadeiro duelo, de todos os dias que a gente tem que enfrentar, é o duelo íntimo das nossas imperfeições. Então é isso. Eu espero também que a gente possa ter tido realmente uma boa reflexão, né? Que os irmãos que estão nos assistindo, né, se tiverem alguma dúvida, possam aqui nos trazer essas informações, né? E é isso. Juliana, Ilana, gostaria de falar mais uma coisa? Tem um comentário aqui do Wilson e uma pergunta. Tá aí, ó. Duelo moderno, se posso dizer assim, seria a disputa entre pessoas querendo um dominar o outro, se mostrar melhor que o outro, que acontece em família, trabalho. Wilson, é justamente isso. Na realidade, o duelo, o que demonstra o duelo são opiniões diferentes. Né? São pontos de vista diferentes em que acaba ganhando, né, as últimas consequências. Porque se existe pontos de vista diferentes, porém existe o respeito, como o Juliano citou, a Guilherme também, não vai haver o duelo. Então, como a gente citou ali, o duelo ele seria um instrumento de você exteriorizar todos os sentimentos ruins. E aí você quer impor o seu ponto de vista sobre o outro. O que acontecia anteriormente era que já a força fazia isso. E era aceito isso de uma forma, né, ou seja, errada. Entendeu? Mas, naquela época, pela condição evolutiva do ser humano, infelizmente, isso era algo normal. Né? Querem completar alguma coisa, Juliana? Eu ia falar, são as misérias humanas, né, Adriano? O radicalismo, o fanatismo, o interesse pessoal, né, o egoísmo, são esses inimigos, como o Adriano falou agora no finalzinho, né, que a gente tem que aprender a lidar com eles, porque nós todos carregamos essas misérias ainda dentro de nós, uns mais, outros menos, né? Mas desde das pequenas coisas até aquelas situações que nos chamam a uma reflexão muito maior. Né? Então, essas misérias humanas ainda fazem parte do nosso dia a dia pelas nossas imperfeições. Então, nós precisamos muito trabalhar isso, muito. Excelente. A Joelma Freitas também colocou aqui, apesar do duelo, nos tempos de hoje não existiram, há o duelo existencial, onde nos encontramos e nos afastamos do caminho correto, da disputa do bem contra o mal, dentro de nós mesmos. E justamente, esse é o verdadeiro duelo que a gente tem que nos preocuparmos, né? Ou seja,
Esse vai existir sempre em função da natureza, primeiro, nossa mesmo, né, da nossa condição evolutiva e do planeta em que estamos vivendo. Mas esses sentimentos, né, esses valores ruins aí, eles nos servem para podermos evoluir. Então, ele tem uma finalidade boa. O outro duelo nunca vai ter uma finalidade boa, porque é onde o espírito ele nos descreve lá. Ou seja, é o desprezo pela vida. Você vai colocar, talvez, a sua vida em risco em favor de nada. E a vida é o bem maior a ser protegido. Né? Juliana, Lene, quer completar? É o que a gente estava falando ali no começo, né? Acho que nós todos falamos nesse ponto. Somos nós tentando transformar o que ainda trazemos de falha em nós, né? Então, esses duelos aí interiores, né? Eles podem nos ajudar a transformar, né? Desde que a gente use as boas ferramentas, né? Que é o conhecimento, né? Que é a busca pelo respeito, pelo entendimento do amor, né? Desse amor que transforma os sentimentos, que não alimenta o que não é bom, pelo contrário, né? Que vai nos fazer despertar para atitudes melhores, mesmo diante do que de ruim, né? Do que de dificuldades que vão acontecer com a gente. Então, eu acho que esse duelo aí que a gente fala, esse né? duelo é o que o Paulo chama de o bom combate, né? Isso. Esse é o bom combate. Isso aí, é o bom combate. É isso mesmo. Bem, por enquanto não tem informação nenhuma pergunta, mas caso persistirem alguma dúvida e quiserem, né, contribuir lá no nosso grupo do WhatsApp, tá, por favor. Então, chegou aqui o nosso horário, eu passo para a Juliana para fazer a nossa prece final. Então, vamos lá. Agradecendo a todos pela participação, por estarmos juntos nessa noite, buscando mais conhecimento, né, para que tenhamos mais responsabilidades, sim, mas que possamos nos conduzir da melhor forma possível diante das dificuldades do nosso dia a dia. Né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectarmos ao alto, em sintonia com o amor. Essa palavrinha que nos convida a despertar tudo o que há de melhor em nós. O amor do nosso Pai, o amor do nosso irmão maior Jesus, que nos convidam todos os dias para novos recomeços, novas oportunidades de trabalho, de aprendizado, de conhecimento, de servirmos nesta grande seara que está à nossa frente, para nos transformarmos sempre para o melhor, deixando as imperfeições para trás, nesse processo natural que temos que seguir, para encontrarmos o verdadeiro significado desse amor. Então, que estejamos todos envolvidos pela doce e serena paz do Mestre Jesus, pela bondade infinita do nosso Pai de amor e bondade, e pelo amparo e a segurança desses amigos abnegados que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando na nossa jornada evolutiva. Dá-nos licença, Senhor de bondade e de amor, para terminarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Foi um prazer estar mais uma vez no estudo, né? E esperamos estarmos aqui novamente na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Assim seja. Até mais. Grande abraço, tchau. Gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.